Bom, a região é constituída de uma falha no dobramento, há bilhões de anos atrás. Então, o processo é muito antigo. E ele faz parte, né, a Serra do Sincorá, que é o pedaço da gente aqui, que Lençóis se insere, ele faz parte da Serra do Espinhaço. Então, aconteceu na Chapada Diamantina um mosaico de ambientes com vegetações, caatinga, Mata Atlântica, campo rupestre, e começou temos um Pantanal, né? Então, isso fez com que a gente tivesse uma grande diversidade de flora e fauna. E para proteger esse patrimônio, que existem várias unidades de conservação, como o Parque Nacional, como a APA Marimbus Iraquara, como o Parque Natural Municipal do Muritiba, né? Como o Monumento Natural do Mucujezinho, o Parque do Batatinha, que garantem a conservação dessas áreas, né, e dessas espécies. Porque através desse mosaico de unidades de conservação, você consegue proteger um pouco da fauna. Porque a fauna trabalha nesses corredores e trabalha nesses ambientes. Então, você cria um ambiente, né, de conservação. A cidade de Lençóis adota uma série de políticas voltadas à preservação de ecossistemas naturais. O município está inserido dentro desse contexto de entrada de Parque Nacional da Chapada Diamantina, de um ambiente de grande relevância. Nesse sentido, a proteção e a criação de unidades de conservação, como o próprio Parque Nacional, a APA, o Parque Natural da Muritiba, estabelecem regras de uso sustentáveis que limitam as atividades, né, e incentivam o turismo ecológico como alternativa econômica. Foram criados nos últimos anos, né, como alternativa econômica. Foram criados o Monumento Natural do Mucujezinho, o Parque Municipal do Batatinha, na localidade de Tanquinho. E, além disso, né, a cidade está produzindo uma série de planos e programas que integram as medidas de gestão ambiental, como o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o Plano Municipal de Educação Ambiental, o Plano de Contingências a Incêndios Florestais, o Plano Municipal de Proteção do Bem-Estar do Animal, trabalhando na questão do Plano Diretor Urbano, no Plano de Gestão Municipal Ambiental. Então, Lençóis também promove políticas de educação ambiental, de fiscalização contra o desmatamento e queimadas. A gestão municipal, em parceria com os órgãos, busca também integrar as comunidades em projetos a respeito disso, na questão de desastres ambientais e tudo. Dessa forma, a gente consegue conectar os critérios e como proceder perante a comunidade. A comunidade começa a ter noção do que fazer, de como fazer, de qual sua parte nesse processo, até que os órgãos façam, ajudem e participem do trabalho. É interessante lembrar que a cidade, né, ela foi tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, pelo IPHAN, né, e que ela enfrenta esses desafios de uma sobrecarga de trilhas, de acessos, até do próprio uso da cidade, o fluxo dentro da cidade, por ser uma cidade pequena e de repente agora recebe né, e imóveis históricos passam a ser ocupados por empreendimentos, você começa a ter uma mudança territorial nessa distribuição da cidade, né? A gente afastando os moradores, né, pelo custo de vida, que padrão, que fica mais caro. E, de repente, além disso, a ocupação desordenada e o surgimento de loteamentos irregulares no entorno do centro urbano, eles acarretam esse desequilíbrio ambiental e paisagístico, gerando riscos de erosão, de poluição, né, alterando cursos de água, descaracterizando o patrimônio arquitetônico, né? E para manter e preservar esse tombamento, é fundamental fortalecer políticas públicas de ordenamento territorial, de fiscalização rigorosa nas construções irregulares, né? De incentivo à restauração de imóveis históricos, né? Que a integração desses órgãos ambientais era muito importante, de instituições de patrimônio com a comunidade, que isso ajuda a gente a contribuir, né? A sociedade sabendo que está preservando, né? E a preservação do tombamento, que envolve toda essa questão modifica o perfil da cidade, né? Os imóveis tombados passam a ser ocupados,
por outro tipo de atividade. Então, você acaba mudando a influência do turismo nesses centros históricos, acaba mudando o proceder da sociedade, o dia a dia dela, né? Com a mudança da caracterização econômica. Em Lençóis, os principais projetos que envolvem ações de conservação e de biodiversidade, a gente destaca a educação ambiental e recuperação de áreas degradadas, com promoção de turismo sustentável, como o Plano de Ação Territorial do Pátio, Chapada Diamantina, Serra da Jiboia, o projeto Chapada Diamantina Sustentável, candidatura da região como reserva da biosfera da Unesco, né, todos voltados para a proteção da fauna e flora, de recursos hídricos. Então, eles ajudam a que esses remanescentes de Mata Atlântica e ecossistemas locais, como os matas ciliares, são muito importantes para a jacutinga, para o beija-flor de gravatinha vermelha e muitos animais, né? E, ao mesmo tempo, promovem a inclusão da comunidade através da educação ambiental. Em resumo, Lençóis combina políticas públicas, projetos comunitários e iniciativas internacionais para promover, tornando-se referência na proteção, assim, da Chapada Diamantina. 2. Como esses projetos são financiados e geridos? Lençóis possui o Fundo Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Saneamento, que são geridos pelo Conselho Municipal, né, respectivamente, e o Conselho de Saneamento Básico. E mantém, inclusive, os outros conselhos ativos, como o do Parque da Muritiba e o Parque do Monumento Natural do Mucujezinho. Aí a pergunta que fala sobre se a população consegue sobreviver ao turismo e por quanto tempo. Bom, hoje a principal atividade econômica de Lençóis é o turismo, né? É responsável pela renda da maior parte da população. Isso depende de fatores da gestão dos atrativos, se o fluxo continuar crescendo sem controle ou sobrecarga, se compromete a atividade a médio e longo prazo, se tem outras coisas que possam estar correlacionadas a outras atividades no município para que as pessoas tenham realmente outra opção. A diversificação da economia, né? Então, acho que a agricultura não é sustentável e outras atividades vão acabar tirando essa dependência exclusiva do turismo, né? Quanto tempo ela consegue? Bastante tempo, né? Desde que haja um olhar, né? E políticas públicas voltadas para que possa melhorar esse ambiente. Aí no quesito 4 eles vão falando que quais são os resultados desses projetos em termos de conservação e sustentabilidade. Existe algum projeto ligado à Embasa e à revitalização de locais em que a água é retirada? Existem projetos para que a água seja mais barata, já que Lençóis fornece água para as outras cidades além de Lençóis? E a resposta seria que se esses projetos de preservação ambiental implantados em Lençóis têm gerado resultados significativos para a conservação da biodiversidade e para a promoção da sustentabilidade, né? A criação de unidades de conservação, né, para a proteção de áreas sensíveis, garantindo a manutenção dessas nascentes, né, das cachoeiras e desse ambiente associados de ecossistema, né? E no campo da sustentabilidade a gente se o plano de gestão integrada, né, do resíduos sólidos e do plano de arborização de áreas verdes, que integram esse contexto, né, dando uma expansão de áreas verdes no seu entorno, né? Não há registro público sobre o projeto específico de Embasa voltado diretamente para a revitalização dos pontos de captação de água, dentro do Parque Nacional da Muritiba de Lençóis, por exemplo. O que existe são iniciativas de doação de mudas que a Embasa faz. De tempos em tempos é distribuído em alguns ambientes de comunidades para replantio de APPs, como aconteceu na Estiva há pouco tempo, no povoado de Estiva.